Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Graças a Deus. Amém. O nome do tema é Colocando a Fé em Ação. A divisa é em Marcos 9:23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos louvar com a hino 160 da cristã. Amém. Sua fé, Jesus contemplará. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça tendo lugar de obter a resposta sem a fé enfraquecer.
alguma, do modo geral. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa mais uma vez e poder, ó Deus, colocar diante do teu trono da graça o nosso país, a nossa cidade, em oração, Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem todo o poder para mudar a situação, para transformar as vidas, ó Deus, também para intervir na saúde, ó Deus, dando cura àqueles que estão enfermos, para intervir na situação financeira do nosso país, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor tem todo o poder de fazer toda e qualquer coisa. E nós te pedimos que o Senhor, Deus, visite o coração e a mente dos governantes, para que eles sejam quebrantados pela tua palavra, que eles te conheçam, Deus, porque se eles se renderem a ti, ó Pai, todo o resto, tudo mais, ó Deus, será resolvido, porque estarão, ó Deus, obedecendo a tua palavra, cumprindo a tua vontade. Mas enquanto isso não acontece, Pai, porque muitos se recusam a fazer a tua vontade, Deus, então que o Senhor, de maneira soberana e poderosa, venha estar intervindo nas decisões das autoridades, para que nós, o povo, não venhamos sofrer, porque o Senhor manda que nós oremos pelas autoridades, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Te pedimos pelo nosso prefeito, que o Senhor também venha estar falando ao coração dele, que ele venha tomar medidas e, ó Deus, governar para o povo, para o bem do povo, ó Deus, e principalmente na saúde, Deus, que venham tomar todas as medidas necessárias para proteger a saúde do povo e ajudar aqueles que foram infectados, aqueles que estão necessitando de cuidados médicos. Que o Senhor abençoe os profissionais da saúde, que em nome de Jesus o Senhor os guarde e esteja, Deus, usando eles para ajudar, ó Pai, a salvar vidas, a ajudar pessoas que estão enfermas a serem curadas, com a tua graça e com o teu poder. Nós te pedimos tudo isso, confiados no nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2, 14 ao 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas ao homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Rabi e meretriz não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A oportunidade está com a comissão de louvor. Vamos adorar o Senhor dizendo que o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de aliança, um Deus de promessas. Então nós vamos dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre aqueles que o temem.
deserto e depois atravessou o Mar Vermelho. Deus abriu um caminho no deserto e abriu também um caminho no meio do mar. E nós cremos que esse mesmo Deus que ajudou Moisés a viver essas experiências, é o mesmo Deus que você e eu servimos. E Ele está aqui nesta noite, como diz o hino que cantamos, contemplando, olhando os nossos corações, sondando os nossos corações, para ver se nós cremos nele da mesma forma, porque Ele é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e será eternamente. Amém. Peço a Ana Maria que ore agradecendo pela primeira parte e pelo pregador. Oremos. Pai amado, nós te exaltamos
Nós te louvamos, ó Deus, o teu nome na beleza da tua santidade, Pai, porque nós aprendemos cada dia a te conhecer, Deus, a te adorar em espírito e em verdade. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós lemos a tua palavra, mais o nosso coração se alegra em poder pertencer a um Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso e que se importa com cada um de nós, Pai. Obrigado pelo que o Senhor já falou, ó Deus, à tua igreja, ao teu povo, neste primeiro momento, ó Deus, de adoração, de devocional. Nós pedimos que o Senhor continue falando conosco também, através da tua palavra, que o Senhor venha estar nos usando, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor reservou para cada um nesta noite, aqueles que estão aqui na tua casa e aqueles que estão em seus lares. Que o Senhor alcance cada coração, cada mente, que haja salvação, que haja, ó Deus, restauração de laços, de renovo, ó Deus, de aliança com o Senhor, que haja restauração de vidas, ó Pai, para a glória do teu nome, que a tua palavra venha verdadeiramente impactar cada vida e cada coração. Cumpra, ó Deus, a tua vontade, porque a tua palavra ela não volta vazia, ela fará aquilo para a qual ela foi ordenada pelo Senhor. Nós te louvamos pela vida de Natan, que o Senhor usou nesta noite para fazer esse primeiro momento. Que o Senhor Deus gere cada dia no coração e na mente dele a obediência à tua palavra, amor a Deus pela tua palavra, pelo Senhor, temor do teu nome. Que ele venha ser um menino cada dia mais obediente a ti, aos seus pais, aos mais velhos, como nós devemos aprender assim. E que ele seja, Deus, boca do Senhor nesta geração. Que a vida e o testemunho dele venha mostrar que ele é uma nova criatura e que ele serve ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abençoa a família dele, supre cada uma das necessidades e usa-o para a honra e glória do teu nome. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. O pastor... Obrigada. Já ia dizer que o pastor está com a palavra. Graça e paz, que o Espírito Santo esteja dando conforto a quem carece de conforto, paz a quem precisa de paz, fortalecimento a quem precisa ser fortalecido, ânimo para os que estão desanimados, entendimento e sabedoria para quem carece de sabedoria e entendimento. Meus amados, é bom, muito bom poder estar cultuando o nome de Deus, depois de um longo tempo, sem ter nossos cultos presenciais. Hoje nós temos aqui o privilégio de estarmos adorando e louvando o nome do nosso Deus. É verdade que com algumas restrições, mas isso é por apenas o cuidado e o zelo que nós temos pelos amados e principalmente as minhas crianças acima de 60 anos, né? Tem um pouquinho mais de paciência, a gente não perde nada em seguir a lei, né? Em seguir o que as autoridades nos passaram, a gente não perde nada com isso. Então há muitos que confundem essas normas com ferir os princípios bíblicos de Deus. Isso não tem nada a ver. E a partir do momento que fere os princípios de Deus, aí a igreja de Deus tem sim a autoridade de Cristo, do Espírito Santo, para se levantar contra qualquer princípio que se fere de Deus. Meus amados, eu quero apenas relembrar aos irmãos e a você que nos assiste sobre as nossas lives, toda sexta-feira, a partir das 20 horas, pelo Facebook da igreja,
sobre o canal da Igreja Batista Monte das Oliveiras, onde está ali todas as programações de culto, onde está ali a palavra que com certeza vai abençoar a sua vida de uma maneira grandiosa, a oração e os louvores que engrandecem o nome de Deus. Na semana nós temos também a chamada de oração por videoconferência, o grupo da igreja, pelo WhatsApp. Temos feito ali com nossas crianças, com os irmãos. Tem sido momentos abençoadores, gratificantes. Eu tenho certeza que nós temos crescido mais. Antes da pandemia nós não tínhamos nada disso, né? E com a pandemia nós temos os cultos presenciais. Depois da pandemia, passamos a ter os nossos cultos presenciais e os nossos momentos de oração por videoconferência. Ganhamos mais de Deus quando nós achamos que perdemos, mas a matemática de Deus ela é sempre assim. Queridos, eu quero orar por alguns motivos, e eu vou estar orando nesse momento, ou você que nos assiste, não sabemos a sua necessidade, a sua dor, mas há um Deus que te conhece, que sabe a sua dor, que sabe a sua necessidade, que sabe os seus problemas. Eu vou estar orando nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, pois Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu estás, ó Deus, no alto e sublime trono, e todas as coisas estão sobre o controle soberano do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua morte na cruz, pela Tua ressurreição que nos deu, ó Pai querido, a viva esperança de um dia ressuscitarmos também e morarmos, ó Deus, nos céus com o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que o Senhor deixou em nossas mãos, para que através dela possamos entender as Tuas obras, ó Deus, para que através dela possamos ter o nosso caráter moldado, santificado, ó Deus, lapidado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor deixou em nós o Espírito Santo, que é a Tua presença conosco, é o selo, é a marca de todos aqueles que foram salvos, alcançados pela Tua graça. Ó Deus, obrigado pela Tua igreja, que o Senhor deixou neste mundo para que viéssemos adorar a Ti e proclamar, ó Deus, entre todas as nações, entre todos os povos, as Tuas grandezas, as Tuas virtudes e as Tuas obras. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos por todos que trabalham na saúde, na limpeza, na segurança pública, nos supermercados, por todos os motoristas de um modo geral. Ó Deus, que o Senhor abençoe em nome de Jesus essas vidas, guarde, ó Deus, a saúde de cada um deles, abençoe, ó Pai, as suas famílias, alcança também, ó Deus, a todos com o poder da Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos por todas aquelas famílias enlutadas. Ó Deus, que o Senhor derrame o Teu bálsamo confortador na mente e no coração de cada uma delas, trazendo a Tua paz que excede todo o entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos por todos aqueles que estão doentes. Ó Deus, quer seja de Covid ou de outra enfermidade, que em nome de Jesus o Senhor põe a Tua mão, restaurando a saúde, devolvendo, ó Pai querido, a Tua paz em cada coração. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus por todas as famílias. Ó Deus, aquelas que estão aí sendo desfaceladas. Ó Deus, que o Senhor visite em nome de Jesus, quebrantando, ó Pai, os corações, quer do esposo, da esposa, dos filhos, que haja harmonia em nossas famílias. Ó Deus, não deixa que o diabo venha ser vencedor em nossas famílias, mas que venhamos resistir a ele pela fé, confiando nas Tuas promessas, confiando no Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos por todos os missionários que estão ali pregando a Tua palavra. Ó Deus, cuida da saúde de todos eles. Ó Deus, em especial do missionário Edivar. Ó Deus, abençoa Teu filho, restaura, Pai, a saúde do Teu servo. Ó Deus, e que nada venha impedir os Teus filhos de continuar pregando a Tua palavra ali naquelas tribos.
Ó Deus, abençoa em nome de Jesus os meus colegas pastores que estão aí, ó Deus, pregando a Tua palavra com zelo, com carinho, com amor ao rebanho, com dedicação. Ó Deus, guarda, Senhor, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde física, espiritual, as suas famílias, porque nós também carecemos de ser guardados pelo Senhor, de ser, ó Deus, sustentados pelo Senhor. Temos, ó Deus, nas mãos uma grande responsabilidade, que é cuidar, conduzir a Tua igreja, ó Deus, dentro da Tua palavra. Ainda que machuquemos um ou outro, mas a Tua palavra restaura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra corrige, a Tua palavra traz libertação, a Tua palavra não machuca, a Tua palavra traz cura, a Tua palavra traz, ó Deus, fortalecimento, a Tua palavra traz, ó Deus, conversão àqueles que estão longe do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez abençoe este culto, que a Tua palavra, Deus, venha sair de maneira clara, objetiva e poderosa, e que o Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo a todos aqueles que nos ouvem, que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. É o que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. A palavra está com a irmã Maria José. Graças a Deus, amados. Amém. Bom estarmos mais uma vez aqui na palavra, na casa de Deus, para meditarmos na palavra do Senhor. Só gostaria que os irmãos lembrassem mais ou menos qual é o tema desse mês. Colocando a fé em ação. Mais uma vez. Colocando a fé em ação. E a nossa divisa? Marcos 9:3. Que diz? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Mais uma vez. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Que assim seja. Que creiamos como Jesus verdadeiramente espera de cada um de nós. Nós ouvimos durante todo esse mês falar sobre fé. Muita coisa já foi dita a respeito da fé. Uma palavrinha pequena, 2 letrinhas, né, mas que tem muito peso, que tem um grande significado. Fé é uma palavra que significa confiança, credibilidade. Alguém já chegou a dizer que é uma convicção intensa e permanente e persistente em algo que ainda nós não vemos. A fé ela implica também numa disposição de obedecer, de tomar uma decisão, de ter uma ação. Como o nosso irmão pregador do último culto, ele diz: toda ação tem uma reação. Então, quando você coloca a sua fé em ação, com certeza você vai ter uma resposta de Deus para isto. E todo ser humano, ele já nasce com uma fé chamada fé natural. É aquela fé simples que ele acorda de manhã, crê que ele vai pegar o ônibus e vai para o seu trabalho, o seu emprego, e ele vai chegar lá. É uma fé natural. Bem como é aquela fé que nós podemos exemplificar também, que você vai dormir à noite, pega o seu despertador e programa lá para um determinado horário, sem nenhuma garantia de que você vai estar vivo no dia seguinte, mas você crê que você vai acordar. Isso é chamado de fé natural. Você não precisa nenhum esforço para colocá-la em prática. Podemos citar também a fé intelectual, que é a fé que acredita apenas de mente. É você acreditar em fatos históricos, a história do Brasil, a história do mundo, né, de alguns países, de uma determinada situação que aconteceu. E em se tratando de coisas espirituais, é a pessoa acreditar que tudo aquilo que foi falado sobre Jesus, que ele nasceu em Belém, que a mãe dele se chamava Maria, o pai dele era José, o carpinteiro, que Jesus morreu numa cruz, que ressuscitou e voltou para o céu, ele acredita que tudo aquilo foi verdade. Porém, ele não tem compromisso nenhum
com essa informação. Isso é chamado de fé intelectual. A fé cristã, ela é diferente. A fé cristã, ela tem uma confiança plena e sem reservas, tanto em Deus quanto na sua palavra. É aquilo que nós estamos quase que aprendendo de cor, né? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, ela é diferente, ela tem um referencial. É você crer em Jesus como fundamento, como nós aprendemos aqui. Hebreus 12:2 diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, como é que está a sua fé? Você já parou para analisar como anda a sua fé? Como está a sua fé? Eu sei que você já passou por um monte de problemas, já passou por muitas situações, mas como é que está hoje a sua fé? Ela está firmada nas promessas do Senhor, na palavra de Deus? Ou você está com sua fé vacilante? A Bíblia diz que muitas pessoas têm naufragado na fé. Muitas pessoas abandonam a fé. Nós falamos isso na última vez que pregamos, que é preciso batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque o inimigo das nossas almas, ele vai procurar a todo custo fazer com que você se desvie da fé em Cristo, que você pare de crer na palavra, nas verdades, que você creia duvidando. Isso não agrada a Deus. A Bíblia diz que a fé que agrada a Deus é aquela que se aproxima crendo que Deus é galardoador dos que o buscam. E a sua fé pode ainda ser pequena. A gente fala muito, né, que Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer um monte, lança-te daqui ao mar, e ele iria. Então muitas vezes nós, como seres humanos, podemos achar que a nossa fé não é muita coisa, porque a nossa fé é pequena, ela é frágil. Mas se você tiver uma fé, ainda que pequena, ela poderá crescer. À medida que você vai ouvindo a palavra, à medida que você vai meditando na palavra e tendo um relacionamento íntimo com Deus, a sua fé cresce. Vou te provar. Abra a palavra de Deus aí em 1 Samuel capítulo 17. Você já conhece essa história de cor, mas eu gostaria que você lesse esse texto comigo. 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 37 primeiro. Esse é um texto que mostra que Davi, ele tinha um relacionamento tão grande com Deus, que ele desafiou o gigante Golias, não confiado na sua habilidade, não confiado na sua destreza, né? Não confiado nele mesmo, mas no Deus que ele servia e a quem ele pertencia. Olha o que a Bíblia diz no verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi está nos ensinando aqui, amados, que nós devemos andar por fé e não por vista, né? Como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Quantas batalhas nós já não vencemos em nome de Jesus? É só a gente parar um pouquinho e pensar. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, quantas batalhas não vencemos? Quantos milagres nós já não experimentamos e presenciamos quando nós confiamos no Senhor Deus? Se nós fôssemos citar aqui, passaríamos a noite toda lembrando de como nós oramos, como nós cremos e Deus respondeu e Deus operou. E dizer: Deus fez isso com fulano, Deus fez isso com Beltrano, Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na vida da irmã fulana. Seriam muitos testemunhos que mostram que quando nós colocamos a nossa fé em ação, o Senhor opera. Então Deus operou na vida de Davi e Davi fez isso. Davi, ele foi enfrentar o gigante pela fé. E ele disse para o rei Saul: olha, Deus já me livrou da mão do leão e do urso, ele vai me livrar da mão do filisteu. Ou seja, cada vez que você vence uma batalha com Deus, você tem mais força, você tem mais confiança para vencer uma que venha pela frente. Você diz: Deus já foi comigo, o Senhor já me ajudou, que é isso para o meu Deus? Então você vai sendo aperfeiçoado na fé. E nos versículos 40 e 45,
que eu faço questão de ler, diz que e tomou Davi o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lanças, com escudo, porém eu vou a ti. Tem algumas versões que diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus por isso. Amém. Davi, ele confiava nesse Deus, não nele mesmo, e é isso que eu quero compartilhar. Enquanto Davi confiou no Senhor, cada vez que ele ia vencendo em nome do Senhor, ele foi tomando posse de quem era Deus e de quem ele era na mão de Deus e o que Deus poderia fazer por ele. Ele andava por fé e não por vista, e ele se saiu vencedor dessa batalha, como os irmãos bem conhecem, porque ele colocou a sua fé em ação. E eu quero compartilhar 2 verdades sobre fé. A primeira delas é que é preciso fé para ser salvo. Essa é uma verdade incontestável da palavra de Deus. E eu quero mostrar para os irmãos que há diferença entre fé, entre crer e crer. O que é isso, Maria José? Eu estou dizendo que é preciso crer para ser salvo, e que há diferença entre crer e crer. E eu vou explicar. Muitas pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus porque ouviram falar fé intelectual, mas outras creem porque colocaram a sua vida nas mãos de Jesus e andam com Ele. E conta uma história que ilustra muito bem isso. Havia um equilibrista muito famoso, que ele chegou numa cidade e ele anunciou que ele faria uma travessia de um prédio a outro num cabo de aço. E as pessoas todas curiosas, como nós somos, né, aqui os itabunenses, todas curiosas foram lá ver o grande feito. E quando chegou lá, o homem perguntou à multidão que estava lá embaixo: vocês creem que eu posso passar daqui para lá sem aquela barra, né, simplesmente se equilibrando na barra de ferro, no cabo de aço? E eles disseram: sim, nós cremos. E o homem foi, passou. Vocês creem que eu posso voltar? Sim, e ele voltou. Depois, vocês creem que eu posso passar daqui para lá empurrando um carrinho de mão? As pessoas creem, e ele foi, né? Vocês creem que eu posso voltar empurrando um carrinho de mão? Sim. Aí ele disse: vocês aí, dos que creem, alguém sobe aqui para entrar e eu vou levar você até o outro lado. Um voluntário, por favor. Quantos apareceram? Nenhum. Eles criam que ele poderia passar até levando alguém que não fosse aquela pessoa. Então era uma fé tão somente intelectual. Eu sei que você pode, se for com os outros, comigo não dá certo. Mas diz que no meio da multidão surgiu um menino que subiu e entrou no carrinho e ele levou até o outro lado. Era o filho do equilibrista, porque ele confiou a sua vida nas mãos do seu pai. Assim também é com a gente. Toda pessoa que crê em Jesus como Senhor e Salvador está confiando a sua vida a Deus. Por isso que é preciso crer, esse crer com uma ação, em obedecer, em entregar a sua vida a Ele. Porque isso mostra verdadeiramente que você crê, que você confia irrestritamente, incondicionalmente. Por isso que há diferença entre crer e crer. E a gente pode ainda lembrar de Tiago 2,19, quando diz que até os demônios creem e estremecem, mas eles não obedecem ao Senhor Jesus. Eles são inimigos do Senhor Jesus. Então há diferença entre crer e crer. Muitos creem que Jesus é realmente Filho de Deus, que veio salvar a humanidade, sabem que Jesus é o único caminho, como eu já falei aqui antes, porém não entregam suas vidas ao Senhor, não confiam a sua eternidade, da sua alma ao Senhor, não entram no carrinho do Senhor. Queridos, eu quero perguntar se você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o único caminho que leva alguém aos céus.
E se você responder que sim, por que você ainda não entrou no carrinho de Jesus? Por que você ainda não entregou a sua vida ao Senhor? Para você ir para o céu, para você ter o perdão dos pecados, para você ter a certeza da vida eterna, você precisa entregar sua vida a Jesus. Aí você vai estar mostrando, testemunhando, testificando que verdadeiramente você crê nele. Porque crer da boca para fora, para Deus não tem valor. Você pode chegar em um determinado local, onde há muitas pessoas ali cometendo os piores pecados, e perguntar: quem aqui crê em Deus? Talvez a maioria vai dizer: eu creio. Quem aqui quer mudar de vida, deixar que Deus mude sua vida? Aí talvez não apareça ninguém. Porque é como a Bíblia diz, como o Senhor Jesus diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, mais ao pecado, do que a luz, do que a Deus, do que a Jesus. Quem age assim, não entregando a sua vida a Jesus, não entrando no carrinho de Jesus pela fé, ele está dizendo que simplesmente ele tem uma fé intelectual. Mas para ser salvo, é preciso entrar no carrinho, é preciso obedecer a palavra. Porque entregar a vida a Jesus é apenas o primeiro passo. Você reconhece que é pecador, você entrega a sua vida, e a partir daquele momento, a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. A partir daquele momento, o Espírito Santo vem e sela você. Você é selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de que quando Jesus voltar, Ele virá te buscar para te levar para morar com Ele para o céu, lá no céu, para todo sempre. Essa é a garantia. Isto é que significa crer. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você crê nele como Senhor e Salvador, significa que você crê que Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Ficou complicado ou não? Quando você crer em Jesus, você está crendo que Ele é o que Ele disse que Ele é. O que foi que Jesus disse que Ele é? Ele disse que Ele era o Filho de Deus. Em João 9, 35 e 39, quando Ele curou um homem, Ele disse: crês tu no Filho de Deus? E o homem disse: quem é Ele, Senhor, para que eu creia nele? E Ele disse: sou eu que falo contigo. E o homem disse: eu creio, Senhor. Então Jesus estava dizendo para o homem que Ele era o próprio Filho de Deus. Jesus também disse que Ele era a luz do mundo. Em João 8,34: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aquele versículo que todos já conhecem, João 14,6, quando Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a gente crê em Jesus como Senhor e Salvador, a gente crê em Jesus naquilo que Ele disse que era, e crê também que Ele fará o que Ele prometeu que faria. E eu vou mostrar. Se nós depositarmos a nossa fé em Cristo, se crermos nele, Ele vai nos dar aquilo que Ele prometeu. João 6,47, Ele diz o quê? Na verdade vos digo que quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. Ele disse que daria a vida eterna a todo aquele que cresce nele como Senhor e Salvador. E verdadeiramente Ele dá. Não é pretensão nenhuma, não é querer ser melhor do que ninguém quando um servo de Deus, quando eu e os amados irmãos dizemos que nós temos a vida eterna, porque Jesus nos deu. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Ele, confiando que Ele nos perdoou e que Ele nos deu a vida, escreveu o nosso nome no livro da vida. E assim foi. Por isso que nós temos a vida eterna, por sua graça, por sua misericórdia. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mas Jesus também disse em João 5,24: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Ele promete nos livrar da condenação eterna, porque toda a humanidade está caminhando para a condenação eterna. Mas Jesus, Ele nos livra da condenação eterna. E Ele ainda prometeu que não rejeita aquele que vai até Ele. João 6, 37, Ele diz: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim,
De maneira nenhuma eu lançarei fora. Como é importante a gente saber disso, amados, e falar para as pessoas. Tem muita gente que cometeu tantos pecados e querem mudar de vida, querem ter uma vida nova, querem servir ao Senhor e ficam preocupados: será que Deus vai me aceitar? Depois que eu fiz tanta coisa, depois que eu aprontei tanto na minha vida, eu fiz tanta coisa errada, será que Deus ainda me perdoa? Ainda tem jeito para mim? Você pode mostrar esse texto para ele e dizer: todo aquele que vai até Jesus arrependido dos seus pecados, ele não rejeita, ele aceita, ele transforma, ele muda a vida, ele dá a essa pessoa uma nova vida. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Eu creio nisso. Você é prova disso. Deus fez isso na sua vida, eu sou prova disso. O Senhor fez isso na minha vida. Nós fomos até Ele e não fomos rejeitados, pelo contrário, Ele nos aceitou. A palavra de Deus disse, amados, que é preciso também ter fé para crer. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Atos capítulo 16, outro texto maravilhoso da palavra de Deus, verso 30 e 31, quando diz que o carcereiro que ouviu Paulo e Silas a noite toda, cantando, orando, depois de serem açoitados, depois de serem açoitados é a palavra certa, depois de serem presos e chicoteados, é essa palavra que eu queria, muito obrigado, minha irmã, chicoteados, passar por tanta dor, tanto constrangimento, tanta humilhação, mas eles estavam ali na prisão com seus pés no tronco, mas oravam ao Senhor, cantavam hinos de louvores ao Senhor, e eu imagino que eles se sentiram dignos por estarem sofrendo por amor a Jesus, porque eles não cometeram nenhum pecado para passar por aquilo ali, não cometeram nenhum crime para estar ali, mas porque estavam pregando a palavra, porque estavam libertando vidas do poder de Satanás, eles foram presos. E a Bíblia diz que o carcereiro, quando ouviu eles cantando e louvando, a palavra de Deus diz que houve um terremoto e a prisão de todos foram soltas e todas as cadeias se abriram, as portas se abriram, e o carcereiro apavorado queria se matar, porque ele era responsável pela vida daqueles prisioneiros. Se alguém fugisse, ele pagaria com a própria vida. E quando Paulo disse: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, e ele ficou atônito e disse: senhores, o que é preciso que eu faça, para me salvar? Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. E este homem creu, amados. Ele creu, ele ouviu a palavra através de Paulo, ele creu que Jesus poderia perdoar os seus pecados, que Jesus poderia lhe dar a vida eterna, e ele entregou a vida dele ao Senhor. Não só ele, como toda a sua família, conforme o texto bíblico nos mostra. E toda a família dele foi salva, foi alcançada, porque creram em Jesus e foram salvos. Você crê em Jesus, Filho de Deus? Você que está nos assistindo também, se você crê, então entregue a sua vida a Ele, deixa Ele ser o Senhor e Salvador da tua vida. Nós não somos salvos pelas nossas obras, Nenhum ser humano é salvo porque fez alguma coisa por mérito, mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, como eu já recitei antes. Nenhum ser humano recebe a vida eterna ou a salvação porque fez boas obras, ou por ser religioso, por ser um bom pai, uma boa mãe, por comprar e pagar, por ter um bom caráter, por cumprir algum ritual ou cerimonial, por ser um bom cidadão. Nada. Não depende de nós, não depende das nossas obras, é tudo por obra e por mérito do Senhor Jesus Cristo, que pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, quando morreu por você e por mim. Tudo é por causa dele. A nossa salvação depende exclusivamente do Senhor Jesus e da sua obra redentora, por causa daquele preço que ele pagou. Por isso que para ser salvo é preciso crer e se entregar ao Senhor Jesus. Só assim você vai ter a vida eterna, você será salvo, como nós também um dia cremos, fomos perdoados e temos a vida eterna. Mas a segunda verdade que eu quero mostrar também para os amados é que é preciso crer para tomar posse da bênção. Você crê nisso?
Amém. Abra a palavra de Deus aí em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 11, inicialmente. Josué capítulo 1, verso 11. Diz a palavra do Senhor. Vou ler a partir do 10 para vocês entenderem. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Amados, esse texto mostra que depois da morte de Moisés, Josué foi o líder escolhido por Deus para que o povo atravessasse o rio Jordão e verdadeiramente possuísse a terra que Deus havia prometido aos pais, desde Abraão. Aqueles 40 anos no deserto, eles estavam caminhando para chegar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Passaram por tudo aquilo que os irmãos já conhecem para chegar naquele lugar, para tomar posse da bênção, da terra. Mas quando chegou nesse momento, depois da morte de Moisés, o povo como que fraquejou um pouquinho, desanimou. E agora? Como vai ser? Como é que a gente vai passar esse rio? Os inimigos do outro lado do rio, que habitavam em Jericó e em outras cidades, estavam despreocupados. Olha, não tem como o povo de Israel, aquela multidão, atravessar esse rio do jeito que está. Porque a Bíblia diz que naquele tempo, o rio Jordão estava na época da colheita e ele transbordava pelas suas ribanceiras. Diz a história que chegava até 12 metros de profundidade, o rio Jordão. A gente já imagina, né? Nós aqui da região, quando vê um rio transbordando, inundando tudo, água chegando até o teto das casas, a gente imagina o quanto é um rio subir metros e metros do seu curso natural. Então tinha na frente do povo esse rio que estava transbordando, e Josué mandou passar essa mensagem que daqui a 3 dias o povo iria passar o Jordão. Eu estava lendo sobre o rio Jordão e diz que ele se estende por 260 quilômetros. Alguns lugares são mais profundos, outros são mais rasos, mas aprove Deus que o povo estivesse no local em frente na posição do rio, onde o rio era muito profundo, para que o povo visse a impossibilidade humana e pudesse testemunhar mais uma vez do poder de Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então o povo de Israel, que havia experimentado o cuidado de Deus, passou pelo meio, né? Deus fez aquelas 10 pragas no Egito, livrou o povo de todas. Depois Deus abre o mar vermelho para o povo passar. Depois Deus faz sair água da rocha para o povo beber. Deus manda pão do céu, o maná, para o povo comer. Deus fez tantas coisas e o povo ali aproveitando, se deliciando do poder de Deus sendo colocado ali à vista de todo mundo. Eles experimentaram, e quando chegou nessa hora de tomar a bênção, de possuir a terra, alguns fraquejaram ainda. O que nós aprendemos aqui, meus amados? Nós hoje estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Nós enfrentamos já muitas dificuldades, já experimentamos muitas vitórias, muitas alegrias, mas ainda estamos caminhando. Tem aquele, né? Caminhando eu vou para Canaã. Os velhos vão, os idosos também, né? As crianças, amém por isso. Então, mas é preciso crer nas promessas do Senhor para nós continuarmos firmes no propósito, obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Nós estamos diante do Jordão, que é o último obstáculo. Eu creio que profeticamente nós estamos assim. Nós não dissemos que nós já estamos no contexto do fim? A palavra de Deus não mostra que nós estamos vivendo no contexto do fim? Já vimos a palavra de Deus se cumprindo. Falta pouca coisa para que Jesus volte aqui e leve a sua igreja. Então é como se nós estivéssemos diante do Jordão, o último obstáculo para que a gente possa entrar na terra prometida. Estamos vivendo no contexto do fim e precisamos atravessar esse Jordão. Surgem muitas dificuldades. Quais são as dificuldades que nós temos visto? Nós vimos que o mundo jaz
no maligno. Nós vimos o amor de muitos esfriando, extrema corrupção nos últimos dias, conforme Paulo escreveu a Timóteo. Nós vemos as investidas do inimigo contra Deus, contra os princípios da palavra de Deus e contra o próprio povo de Deus. Então é hora de definirmos quem é de Deus e quem não é de Deus, quem crê na palavra e quem não crê, quem vai avançar e quem vai recuar. O povo estava assim. Foi quando Josué mostrou para eles: olha, daqui a 3 dias nós vamos passar esse Jordão, então santifiquem suas vidas, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E ele ainda disse como Deus mostrou para ele que seria. E eu quero ler para vocês, capítulo 3, verso 13, ele diz: porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no monturo ou no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Louvado seja Deus por causa disso. Deus fala e a palavra se cumpre literalmente como ele diz. Meus amados, isso para nós é uma grande lição. Nós estamos vivendo e andando aqui pela fé, crendo na palavra de Deus. E Deus disse como será também a vinda de Jesus. Ele já mostrou, já deu sinais. Nós já estudamos aqui sobre a volta de Jesus, quais os sinais que antecederiam a volta de Jesus. E todos eles estão se cumprindo. Cabe a nós o quê? Se eu não me engano foi João ou foi Pedro, eu esqueci de olhar, que diz: nós que temos tais promessas, purifiquemos-nos das imundícias do mundo. Vamos ficar firmes, vamos permanecer firmes. Estamos já próximo de atravessar o Jordão. Amém. 2 Coríntios 7:1, meu pastor está me dando aqui esse texto. Então, meus queridos, nós temos, assim como o povo de Israel tinha promessas de Deus que atravessariam e herdariam a terra prometida, nós também temos promessas da parte de Deus. Nós temos familiares para serem salvos. Nós temos casamentos para serem restaurados. Nós temos alianças que serão renovadas com o Senhor. Temos vidas que serão alcançadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos num avivamento espiritual da igreja. Nós cremos que grandes coisas estão por vir. Por isso que nós estamos aqui. Deus fará maravilhas no nosso meio. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz isso. Creiamos nesse Deus que tem todo o controle nas suas mãos. Já está na hora, como o povo de Israel, de nos levantar, de sair do deserto, da prova, da dúvida, e tomarmos posse da bênção de Deus. Nos grupos de oração, nós sempre estamos orando pelas famílias, pela restauração de lares que estão em crise. Nós estamos orando por pessoas que estão enfermas, mas nós oramos crendo que Deus vai intervir, que Deus vai mudar a situação. Porque se nós não crêssemos, não estaríamos orando. Nós oramos com propósito, na certeza de que vamos receber. Eu até estava lendo algo foi ontem à tarde ou hoje à tarde, quando diz que aqueles que têm uma fé intelectual diz: faça isso, pode dar certo. Mas aquele que crê na promessa de Deus disse: vamos fazer isso, vai dar certo. É diferente. Ele fala com certeza.
Tem um que diz, olha, vamos orar, talvez Deus cure fulano. Mas o outro, aquele que crê, diz, nós vamos orar. Se for da vontade de Deus, Ele vai curar. Não é se Deus pode, Deus vai. Deus tem poder, nós já sabemos disso. Então é você orar, é você viver pela fé. Deus pode fazer isso? Pode. Se Ele quiser, Ele faz. Deus pode mudar aquela situação? Pode. Mas parece impossível, parece um rio cauduloso, é uma impossibilidade. Ah, mas já estão separados há tanto tempo. Mas Deus pode mudar os corações. Deus pode quebrantar os corações. Deus pode fazer o coração do homem e da mulher serem quebrantados pelo poder da sua palavra, do seu espírito, e eles reconhecerem, e eles quererem lutar pelos seus casamentos, pelas suas famílias. Porque quando, já que estamos falando em casamento, quando um casamento não está bem, a culpa não é só do homem, a culpa não é só da mulher, os dois têm culpa. Por isso que não adianta um ficar acusando o outro, porque ambos têm culpa e só Deus pode mudar. Cada um reconhecer o seu erro e dizer, não, eu errei e eu quero mudar. E o outro também dizer, eu errei, eu também quero mudar. Quando os dois fazem isso, Deus tem a liberdade dada pelo casal para mudar a situação. E Deus faz um milagre, e Deus faz uma restauração. Porque nenhum ser humano magoou ou pecou tanto contra outro do que nós pecamos contra Deus. E Deus nos perdoou. Por que a gente não pode perdoar o outro? Somos melhores do que Deus para não perdoar o outro? Quem somos nós? Todos nós somos falhos. Por isso é preciso confiar no Senhor. Eu creio que Deus vai transformar minha vida, meu casamento, meu marido, meu filho, e eu vou tomar posse dessa bênção. E não vou desistir, porque Deus me prometeu. E quando Deus promete, Ele cumpre. Então eu quero dizer para você, meu amado, está na hora de se levantar, sair desse deserto. Quem sabe você está desanimado. Não fique desanimado nesse momento. Deus falou para Josué no capítulo 1, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, esforça-te, tem bom ânimo, não desanima-te. Está na hora não, Josué, de parar. Miqueias, se eu não me engano, diz assim, levantai-vos e andai, não é aqui o vosso descanso. Não está na hora de parar não, ainda não atravessaram não. A bênção completa está lá do outro lado. Vamos prosseguir, vamos avançar. Deus está na frente, Deus está no controle. Nossa fé é provada todos os dias. Todo dia você e eu somos provados para ver se a nossa fé está ali firme, fortalecida, firmada no Senhor e nas suas promessas. Então eu quero dizer para você que está aqui na igreja e você que está nos assistindo, não desista. As irmãs aqui cantam, não desista, não pare de crer, não pare de lutar, esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a gente precisa crer. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. Então você não está sozinho nessa luta. Então, amados, creiam. É preciso crer para tomar posse da bênção, da vitória. A bênção não chegou ainda, está lá do outro lado do rio, mas você vai chegar lá. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Amém. Não depende de nós, depende dele. Ainda que sejamos infiéis, a Bíblia diz, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Sem crer na intervenção de Deus, Israel jamais poderia ter atravessado o Rio Jordão. Humanamente impossível, mas como Deus prometeu, ele cumpriu. Fizeram, obedeceram a palavra. Diz que quando os sacerdotes que levavam a arca colocassem os seus pés nas águas do Jordão, o que aconteceria? As águas parariam. Parou lá em cima, fez aquele muro. Quem quiser pode ver uma réplica, no YouTube, é muito interessante. É tremendo, vou dizer assim. Quando você vê o milagre, Deus operando, é tremendo. E saber que aquele Deus que fez aquela maravilha é o mesmo que faz hoje em nossas vidas e em nosso meio, é tremendo. Jamais Israel atravessaria. O que parecia impossível se tornou realidade, se tornou possível. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Hoje a gente não tem aquela Arca da Aliança, mas nós temos algo muito melhor,
que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é a presença de Deus aqui. Jesus disse: eis que estou convosco. Não é só um dia não? São todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Deus está aqui presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O Senhor está aqui contemplando as nossas vidas. Quando se levantarem gigantes, quando se levantarem tempestades na sua vida, quando se levantarem as impossibilidades diante de você, creia nas promessas que o Senhor fez. Creia no poder de Deus. Se lembre que não há impossíveis para Deus. Ele disse: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Em outra parte que a gente também já conhece, João 11:40, se creres, verás a glória de Deus, o extraordinário, o poder de Deus sendo manifestado. Então, meus irmãos, creiam e tomem posse dessa bênção, dessa graça que Deus nos dá. Nessa noite eu quero que, em nome de Jesus, pela fé, você se aposse de toda essa palavra que foi dita. Você que também está nos ouvindo, que você se lembre que é preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para que você seja salvo. E para a igreja é preciso crer nas promessas do Senhor para tomar posse da bênção. Não desanimem, prossigam firmes, rompendo em fé, como diz o hino, e vocês vão ver o impossível acontecer. Vocês vão ver vidas sendo transformadas, casamentos restaurados, alianças sendo renovadas com o Senhor por aqueles que estavam longe. Vocês vão ver o avivamento na igreja, porque todos crerão na palavra que está sendo ali revelada, vivida, e muitos serão alcançados pelo Evangelho através da sua vida, através do seu testemunho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tome posse dessa palavra. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que segue firme, rompendo em fé, confiando na tua palavra, nas tuas promessas. Ó Deus, nós não cremos em nossas habilidades, em nossos conhecimentos, mas nós confiamos na tua palavra, nós confiamos na tua promessa, na direção do teu Espírito Santo para a tua igreja, para o teu povo, e nós confiamos que o Senhor há de salvar. Muitas vidas serão, ó Deus, transformadas pelo poder da tua palavra, através dos teus servos pregando essa palavra, através da tua igreja proclamando a tua salvação. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada crente, cada servo, cada pessoa que está ouvindo nesse momento, que eles não desanimem, mas que eles ponham a sua confiança plena e irrestrita na tua pessoa, na tua promessa e nas tuas palavras. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Palavra abençoadora. Eu vou estar louvando o nome de Deus com o hino e em seguida estaremos encerrando o culto com a bênção apostólica. Fui assim ferido.
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam uma realidade em nossos corações hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.